os sistemas de governo do mundo. Este é o tema da nossa aula dessa semana. Boa noite, pessoal da turma 2 e turma 3, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aí vencendo mais uma etapa e a partir de agora eu vou deixar a atividade um pouco menor para que vocês possam ter mais facilidade para poder ir concluindo as atividades e enviando, tá certo? O mais rápido possível, porque nós já estamos quase fechando o semestre, certo? Vamos lá, pessoal? Quem sabe em agosto a gente volta presencial de forma híbrida, né? Uns dias na escola, outros dias remotamente, como nós já estamos fazendo. Aí vai ser muito mais fácil. Bom, nós vamos falar hoje, a parte de história, eu separei só os dois conceitos de sistema de governo. Só, mais nada. Até uma página pequenininha, praticamente mais da metade da página, uma imagem, uma foto, mas os conceitos são interessantes. Tanto que eu coloquei um texto no seu PDF, um texto bem maior, para poder compreender um pouco melhor esses conceitos. Que, aparentemente, no primeiro momento, parece simples, mas eles têm alguns detalhes que às vezes a gente se confunde um pouquinho. Que assunto é esse? É monarquia e república. Tem as imagens não, os assuntos do quadrinho azul que eu queria que vocês copiassem no caderno para você depois a gente poder continuar na sequência e falar um pouquinho sobre esses conceitos. Muito rapidamente, porque você vai ler o texto e compreender, depois nós vamos corrigir. Muito rapidamente, nós temos aí o primeiro sistema de governo, que é a monarquia. A monarquia vem de monarca. O monarca, ele é uma pessoa que governa com determinados poderes. No passado, esse monarca ele reunia todos os poderes nas suas mãos. Ele era praticamente quase que uma divindade. Ele tinha poder sobre tudo, sobre todos, e ele era também dono de tudo e de todos. Então nós temos os monarcas mais antigos, né, os faraós no Egito, os grandes reis da Babilônia, os reis da Síria, da Pérsia, os imperadores romanos, que apesar de ser uma república, tinha lá um poder muito monárquico ainda, até porque Roma foi uma monarquia antes de ser uma república primitiva, e esse tipo de governo ainda tem até hoje. Claro que de forma diferenciada, um pouco mais modernizado, mas eles ainda existem. Então, monarquia é, em tese, quando você tem um monarca que governa. Normalmente, esses monarcas, eles são hereditários, ou seja, são filhos dos monarcas anteriores. E o monarca, ele tem vários nomes. O mais comum é rei ou rainha, né? O nome do monarca. No Brasil, nós tivemos uma monarquia durante mais de 50 anos. Nós tivemos imperador. Aqui não falava rei. Aqui no Brasil falava imperador. Foi Dom Pedro I e Dom Pedro II. Lá na Rússia, eles chamavam de czar e não rei. Né? Nos países árabes, às vezes se fala sultão. Então, esse nome do monarca, ele varia de alguns lugares, tá? De lugares para lugares. Mas o mais comum é rei mesmo. Rei ou imperador, certo? Então, isso é uma monarquia. Normalmente, ela é hereditária, ou seja, quando o pai morre, o rei ou a rainha, o filho mais velho assume o trono, né? E claro, quando não tem o filho mais velho, tem as leis de cada país para poder conduzir essa sucessão. Existem algumas, poucas, me parecem que apenas 3, que são eletivas. A que a gente mais conhece é a do Vaticano. O Vaticano é um estado, ele é um país e ele é um país monárquico. Né? O Papa, ele ocupa a chefia do estado, ele é um monarca, ele é uma espécie de rei. E ele é eleito, né? Porque os papas, né, em tese, não têm filhos para poder deixar o seu trono para a sucessão do próximo governo, correto? Então, são nesses casos. Atualmente, as monarquias elas podem ser também monarquias parlamentares ou constitucionais, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, que tem lá a rainha, a Elizabeth. Ela não tem todos os poderes do mundo mais, né? Como no passado os reis tinham aquele poder absoluto. Não. As monarquias modernas, elas têm constituição, elas têm uma lei. Por isso se chama monarquia constitucional. E tem um parlamento, né? Um grupo de deputados, aí varia um pouco de acordo com cada país, um grupo de deputados, primeiros ministros, que governam de fato. Então o rei ou a rainha, nesses casos, ele tem uma autoridade mais simbólica, né? Eles governam, eles orientam, mais ou menos isso, certo? Claro que isso varia de país para país. Nós temos algumas monarquias famosas, né? Nós temos aí a Inglaterra, que é a mais famosa de todas elas. Nós temos também monarquia na Espanha, temos monarquia lá no Japão. São vários países monárquicos. Eu deixei uma listinha aqui para vocês no PDF dessas várias monarquias, correto? E o outro sistema que não é monarquia é república. E a república também, como monarquia, ela tem várias ramificações. Tem república, por exemplo, brasileira, que é presidencialista. Nós temos um presidente da república. Tem república que é parlamentarista. Tem um presidente, que é simbólico, igual a rainha lá no parlamentarismo, e tem um presidente, um primeiro-ministro que exerce a função de presidente.
certo? Então tem dois cargos, o primeiro-ministro e o presidente, nas repúblicas parlamentaristas. O Brasil adotou esse sistema uma vez, mas assim, foi muito rápido, não deu muito certo por aqui não, certo? São esses dois tipos de república. A república, ela pressupõe alguns critérios também. Por exemplo, um dos critérios da república é a alternância de poder. O que é alternância de poder? Não fica uma pessoa no poder a vida toda. Tem que haver alternância, tem que mudar. E que se muda como? Através de eleições. Então, república tem que ter eleições? Tem sim. Agora, esse sistema eleitoral também ele vai variar muito de acordo com o país. Né? O Brasil, por exemplo, é uma república que tem sistema eleitoral em que todos os cidadãos acima de 16 anos podem votar. Tem países que não é bem assim, né? Tem países que apenas algumas pessoas escolhidas podem votar, normalmente membros do partido. Então tem democracia, tem ditadura, tem governo autoritário, tem todos os tipos de república também, assim como tem na monarquia, tá certo? Nós, do Brasil, hoje temos uma república presidencialista, até então democrática. Democrática porque ainda pressupõe a participação popular. Tem repúblicas que as pessoas não têm participação, não têm direito à voz, não têm liberdade, não têm direito a voto, entre outras coisas. Correto? Deixei aqui alguns exemplos para vocês lerem. Tá correto, pessoal? Essa é a parte de história. A parte de geografia é uma parte de perguntas praticamente de resposta pessoal. Ela casa um pouco com essa parte da história, porque ela vai falar do processo de participação social. Então ela vai falar desse processo eleitoral, desse processo de escolha dos governantes. É importante a gente conhecer, a gente saber, por exemplo, o que faz um vereador, o que faz um deputado, o que faz um senador. É a mesma coisa o deputado federal e o senador? Não, os dois não moram em Brasília, não fica lá no Congresso Nacional? Sim, mas eles têm funções diferenciadas. E como que essa gente chega ao poder? Eles são escolhidos, passam por um concurso, como que funciona? Né? O sistema eleitoral. Então todo mundo que está no poder hoje, tanto no executivo, que é o presidente, prefeito, governador, quanto legislativo, lembra da aula passada? Que são os deputados federais, estaduais, os senadores, os vereadores. Como que essa gente chega ao poder? Ela chega através do voto popular. Se o povo escolheu bem ou mal, é outra discussão. Mas eles chegam lá através do voto, ou seja, nós, cidadãos, enquanto cidadãos, escolhemos para que eles nos representem, falem aquilo que nós gostaríamos de falar, certo? Eles são a nossa voz nesses espaços. Então, a parte de geografia, ela vai falar um pouco sobre essa questão da participação popular, do voto e de como essas coisas devem ser feitas para que nós tenhamos, obviamente, um país melhor e que seja, de fato, um país que nos represente, né? Eu não vou votar, por exemplo, numa pessoa que pensa diferente de mim, ou por isso ou por aquilo. Né? Então eu tenho que pensar muito bem antes de proferir o meu voto, porque aquela pessoa vai falar por mim. Se eu não concordo com as ideias dela, não faz sentido eu votar naquela pessoa. Confere? Então você vai fazer uma reflexão sobre isso. O seu livro tem lá algumas atividades, tudo do livro, tudo bem simples. É bom lembrar que no livro pede para você reunir em dupla, para você discutir com o seu colega. Como nós não estamos em regime presencial, você vai discutir com você mesmo, tá bom? Abraço, gente. Até semana que vem.